Bom dia, igreja querida. Nós vamos dedicar agora um momento em oração, mas eu quero apresentar rapidamente aqueles que não conhecem, ou talvez alguém aqui na igreja que esteja nos assistindo. Quem vai apresentar a mensagem para nós hoje é o pastor Marlington Lopes. Pastor, ele é o nosso pastor geral para a Igreja Adventista do Sétimo Dia nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São quantos membros, pastor, e congregações? São 170 membros e 170 mil membros. 1.000 membros e 2.100 congregações. 2.100 congregações. Então essa é a responsabilidade desse pastor aqui, 170 mil membros e 2.100 congregações, que ele, com uma equipe grande dos 9 campos que compõem, os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pastor vai compartilhar conosco a palavra hoje. E ele vai tornar a estar no púlpito da igreja na última semana de setembro, quando nós teremos aqui uma semana de evangelismo com os lindos batismos da primavera, e muitos aqui estão se preparando também para esse batismo já lá de setembro. Lá não, logo ali, já estamos quase chegando. Quero convidar você para nós nos ajoelharmos nesse momento e buscarmos a bênção do nosso Deus. Querido Deus que habita nos altos céus, nós rendemos a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, porque em tão boa circunstância nos encontramos neste local de adoração ao Teu nome. Aqui estamos nesta manhã porque temos o desejo, querido Deus, de que os Teus anjos estejam entre nós, que o Teu Santo Espírito se faça presente também entre nós, para que entendamos a mensagem desta manhã. Por esta razão, nós colocamos o pastor Marlington nas Tuas mãos, Pai. Faça dele um instrumento Teu, que não seja ele que fale, mas que o Teu Santo Espírito fale através dele, e que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Que todos aqueles que estão via internet assistindo, que sejam agraciados nesta manhã com esta mensagem espiritual. Nós te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas, recursos que servirão para o crescimento da Tua obra. Pai, abençoe cada doador, cada ouvinte que fez a sua contribuição também, que eles sintam este desejo de Te servir à distância, através dos recursos, para que um dia, quando a obra for terminada sobre este mundo, Jesus volte para nos levar às mansões celestiais. Amém. Por esta razão, querido Deus, aceite a nossa prece nesta manhã. Mas não poderíamos esquecer também de alguns doentes da nossa igreja, alguns aflitos da nossa igreja, os enlutados da nossa igreja. Pai, por favor, conforte estes Teus filhos. Dê a eles a bendita esperança do amanhã da ressurreição. E conosco aqui, Pai, neste momento, nos permita que sejamos reavivados pela Tua palavra. Por esta razão, nós nos entregamos sob Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado, família. É bom demais estar na casa do Pai, com a família do Pai, no dia do Pai e para ouvir a voz do Pai. Bom, não é? Isto é, o sábado é uma pitada do céu que Deus dá semanalmente aqui na terra. Por falar em família, eu queria já, em nome da família da igreja aqui na União Sul, do Rio Grande do Sul, agradecer o carinho desta igreja neste momento tão desafiador pelo qual o Rio Grande do Sul tem passado, e claro que a igreja também. A igreja tem orado muito por eles, eu sei disso. Dezenas, 62 famílias
de lá foram adotadas por esta igreja. Esta igreja recolheu uma oferta expressiva para ajudar os irmãos de lá. E nós temos neste momento membros dessa igreja que estão lá num projeto de reconstrução. E eu sei de outros que irão também. Dentro de uma semana, nossa equipe da União também estará indo para lá. Uma equipe da Associação Sul Paranaense já foi lá. O assunto, os meios de comunicação estão noticiando, vocês sabem como está a situação. E talvez pior do que ver a água é ver a sujeira, sentir o cheiro e limpar as casas. E claro que aí tem a reconstrução de imóveis e tudo mais. A igreja no Brasil todo tem se pronunciado, muitas caravanas têm vindo para ajudar-nos, recursos têm vindo, e seguramente isso mostra que nós somos uma família, que nós sentimos a dor uns pelos outros, e cada vez mais Deus nos dá sinais de que está chegando a hora de sair desse planeta, e que ele é inviável aqui embaixo. E nós estamos clamando a Deus por isso. Por isso que na última semana de setembro, a exemplo de outros anos, e esse ano eu vou estar aqui com os irmãos, nós teremos uma semana aqui. Ela será de oração? Sim, mas não só de oração. Será uma semana de reavivamento, reforma? Sim, nós precisamos disso. Mas mais do que isso, será uma semana de decisão. Uma semana de apelo, uma semana para trazer os amigos, uma semana para nós impactarmos a vida de amigos que nós sabemos que precisam do Evangelho. E eu quero que você vá orando e agindo para que seja uma semana de bênçãos, aonde não apenas esteja no nosso calendário esse momento com Deus, mas também levar nossos amigos e vizinhos, que queremos que sejam vizinhos nos céus, para serem vizinhos nossos de banco aqui na igreja também. Nesta manhã, irmãos, o Espírito Santo me influenciou a trazer o tema cujo título é A Geração que Não Conheceu o Senhor. A geração que não conheceu o Senhor. Que tal essas notícias? Briga de família deixa 69 mortos. Político famoso é encontrado com amante. Vítima é morta e esquartejada depois de estuprada por gangues. Jovens são sequestradas de uma festa e forçadas a casar com desconhecidos. Juíza diz que as estradas não são mais seguras para se viajar. É fácil encontrar mensagens e manchetes sensacionalistas como estas nos noticiários de hoje, digitais, televisivos e assim por diante. Mas essas notícias aqui não são atuais. Elas na verdade têm 3.200 anos. São notícias do tempo dos juízes, elas estão todas elas na Bíblia. E mostra como ficou uma geração que começou a entender que podia viver sem Deus. Há um contraste tremendo entre o livro de Juízes e o livro anterior, que é o livro de Josué, sobretudo os últimos capítulos de Josué. Porque no livro de Josué nós encontramos o povo recém-entrado na terra prometida, desfrutando da alegria da terra de Canaã. Eles estavam descansando das guerras, estavam desfrutando da riqueza, daquilo que Deus havia prometido a eles na terra de Canaã. Mas no livro seguinte, o de Juízes, nós encontramos um cenário totalmente diferente. Ali nós vemos o povo sofrendo invasões, nós vemos o povo se auto-submetendo a um novo tipo de escravidão, nós vemos aqui uma pobreza e guerra civil. Tudo isso aconteceu na nação de Israel poucos dias depois da entrada do povo de Israel no Egito. Aliás, em Canaã. A nação de Israel se degenerou rapidamente depois que uma nova geração assumiu a liderança do povo de Israel. E o texto diz que eles não conheciam a Josué e nem o Deus de Josué. A história, ela merece ser relembrada, porque ela merece ser refletida por nós na geração presente. Há uma autora, escritora, Emília Viotti da Costa, que certa vez disse que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer os mesmos erros no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Ellen White já havia dito isso em outras palavras do seu tempo, quando escreveu que nós não temos nada que temer para o futuro, a não ser que nos esqueçamos a maneira como Deus nos tem guiado hoje
e os ensinos que nos ministrou no passado. Em outras palavras, se esquecermos o passado, nós temos que temer o presente e o futuro. Mas o apóstolo Paulo já havia falado aos romanos que esse problema nós deveríamos refletir sobre o futuro em relação ao presente, quando disse que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Significa que nós temos que ler e nós temos que refletir naquilo, na história passada, e tirarmos lições para a nossa vida pessoal presente. Esse é o tema. Então abra sua Bíblia no livro dos Juízes. E nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 2. E vamos nesse primeiro momento ler dos versos 6 ao verso 10. Verso 6 ao verso 10. Juízes 2, versos 6 a 10. Você pode curvar mais uma vez sua cabeça? Pai, ao fecharmos nossos olhos, rogamos-te que abras nosso entendimento. Há uma lição, Senhor, para a geração presente, que a geração passada nos deixou. Nós não vamos aprender por exemplo hoje, mas por contraste. Mas teu Espírito tem que traduzir essa mensagem, não apenas à igreja, mas a cada um de nós. Então, Pai, que teu Espírito trabalhe em nosso coração neste momento, por Jesus. Amém, Senhor. Juízes 2, 6 a 10 diz assim: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança. Para quê? Para possuírem a terra. O povo, olha que verso bonito, verso 7. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo de Deus, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Agora vem o problema, verso 10. Toda aquela geração morreu também, e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por meio de Israel. Triste, não? Poucos versos para mostrar um contraste na história. A geração pós-entrada na Canaã, ela, em vez de demonstrar fervor espiritual, afundou-se em apatia. Em vez de obedecer ao Senhor, entregou-se à apostasia. E em vez de desfrutar da lei e da ordem que Deus havia prometido e estava dando, encheu a terra de anarquia e chegou, dá para dizer, ao fundo do poço com o estilo de vida que levaram. E nesse livro de Juízes, há 2 versos exatamente iguais para reforçar qual a causa do problema da mornidão, apatia do povo de Israel. No capítulo 17, o verso 6, e no capítulo 21, verso 25, o texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo, ponto. Deus lá no Egito já havia constituído eles uma nação de sacerdotes. E Deus havia se autoconstituído o rei deles desde que saíram do deserto. Mesmo que não houvesse um rei humano, eles deveriam saber que havia um rei divino corrigindo, alertando, era uma monarquia espiritual. Mas o povo não olhava mais para cima. O povo não olhava mais o que Deus mandava. O povo não tinha mais profetas e nem rei agora. E simplesmente cada um fazia o que achava mais certo. Nós vemos Moisés, Josué e Gideão dando ordens, orientando o povo, mas agora não havia mais nada. Quando nós olhamos em Deuteronômio no capítulo 6, Deus havia dito ao povo de Israel 4 desafios que eles deveriam de ter e aceitar e manter ao longo da jornada deles com o povo de Israel. 4 desafios. Primeiro, amar e obedecer a Jeová, o único Deus verdadeiro. Deus estava dizendo, olha, sejam uma geração teocêntrica. Eu devo ser o centro da vida de vocês. Segundo ponto, ensinem os filhos as leis de Deus. A comunicação naquele tempo era oral, era pelo exemplo. Deus estava falando, discipulem a nova geração.
Não há livros, não há outra maneira, não existe vídeos. Você não tem como botar numa escola. Discipulem os filhos de vocês. Terceiro desafio: demonstrem gratidão a Deus pelas bênçãos. Reconheça que tudo que nós temos e somos depende dele. Nós éramos escravos no Egito, somos libertos hoje. Agradeçam sempre a Deus, porque é que você está onde está. E em quarto lugar, separe-se da adoração dos deuses pagãos na terra de Canaã. Era o monoteísmo. Vocês vão encontrar diversos deuses, para tudo há Deus, mas vocês têm um Deus que tem tudo dentro dele. Vocês têm mais do que eles. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Não esqueçam disso. Mas infelizmente a nova geração esqueceu-se rapidamente dessas orientações aqui. E o que aconteceu? Calamidade. No campo político, no campo social, relacional, emocional, espiritual, em tudo na vida deles houve uma calamidade. Das duas, uma. Ou a geração mais velha, os pais, não discipularam os filhos, ou eles não tinham história, culto familiar dentro de casa. Talvez os filhos não tivessem lição da escola sabatina, ou os pais não chegassem na hora para a lição da escola sabatina, ou talvez eles não participaram do clube dos bravadores aventureiros. Talvez os filhos não foram para a escola adventista. Talvez os pais não passaram o que deveriam passar aos filhos. Ou a geração mais nova, depois de ouvir tudo o que deveria ter ouvido, e os pais tenham feito o trabalho que deveriam ter feito, disseram: mas nós não queremos seguir o exemplo dos nossos pais. O livro de Juízes, sobretudo os 2 últimos capítulos, são um relatório fiel do que aconteceu com esta geração que não conheceu Josué e nem o Deus de Josué. E nesta manhã eu quero mencionar 4 degraus, 4 momentos que mostram os estágios, que mostram o declínio do povo de Israel e que, segundo vimos na introdução, são lições para nós na geração última de Deus na terra. Primeiro está na primeira parte do capítulo 1 de Juízes. Qual é o primeiro ponto? O povo de Israel, depois que entrou na terra de Canaã, combateu parcialmente o inimigo. O que é isso? No livro de Josué, no capítulo 13, o verso 1, Deus chama Josué e diz assim: Josué, você já está com a idade avançada, e muita terra ainda ficou para ser conquistada. Estas terras têm que ser conquistadas agora, estando já dentro da terra de Canaã. Então entendam, o povo entrou na terra de Canaã, mas não havia conquistado todo o território que Deus queria que eles conquistassem. Eles conquistaram o suficiente para entrar. As novas gerações deveriam fazer isso, conquistar novos territórios dentro daquilo que Deus havia estipulado a eles, e assim estariam bem acomodados sem a presença dos inimigos. Mas o que nós vemos no povo de Israel, depois que entra no Egito, é que houve poucas guerras e muitas perdas, muitas derrotas. Eles haviam tido as suas terras demarcadas por tribos, mas haviam ficado apenas no papel. Eles haviam recebido um direito de propriedade dessa nova nação, mas nada havia acontecido. Josué, enquanto o grande líder do povo de Israel, quando ele chamava as nações para uma batalha, as 12 tribos perdiam a identidade, elas eram um povo só. E saíam unidos e venciam as batalhas. E toda vez que dizia assim, e todos os exércitos foram à batalha, eles venciam. Mas agora no tempo dos juízes isso não acontece. As tribos não davam mais as mãos. Eles não guerreavam mais juntos. E por isso só haviam perdas nas batalhas. Quando Deus pedia, no tempo de Josué, que houvesse um sucessor aos líderes, Deus chamava o líder do momento e dizia: escolha dentre as famílias de Israel um sucessor. Mas agora, no tempo dos juízes, Deus não pede a Josué que crie um sucessor, porque eles não estavam mais cumprindo o que Deus mandava que eles cumprissem. Vejam, por exemplo, no passado era possível ver na história militar de Israel que diversas vezes a frase, o Senhor estava com Judá. E isso significava a vitória do povo em todas as batalhas, contra os cananeus, contra os ferezeus e mais 6 cidades. E no versos 22 a 26 do capítulo 1 ainda, nós vemos aqui que a tribo de Efraim
se juntou a de Manassés e com a ajuda do Senhor conquistaram a cidade de Betel. As tribos se unindo junto com Deus e venciam todas as batalhas. Mas agora, no tempo dos juízes, era diferente. Em algumas cidades o povo se contentou com uma vitória parcial. O verso 19 do primeiro capítulo diz que o Senhor esteve com os filhos de Judá e esses ocuparam a região das montanhas. Agora vejam a frase: porém, não expulsaram os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. O que começou a acontecer? Eles começaram a poupar. Jerusalém foi um prêmio que Deus concedeu a eles para ser a capital do povo, mas também eles não expulsaram os moradores da cidade. Veja o verso 21. Estamos em Juízes capítulo 1, verso 21 diz assim: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Irmãos, combater parcialmente o inimigo é um dos maiores riscos que existe em qualquer guerra. Deus sabe disso. Eu sei que pode parecer estranho a gente ler hoje Deus mandando destruir os vizinhos da nação de Israel. Difícil entender às vezes porque tanta guerra e tanta morte e tanto sangue no Antigo Testamento. O que nós temos que entender é que Deus tinha algumas leis bárbaras para povos bárbaros. Que Deus tinha uma maneira de ter uma nação que representasse seu nome e ela não poderia ser desfacelada. Aquele era o momento da nação se unir e como nação pregar a respeito do Deus verdadeiro a todas as nações. E qualquer fragilidade nesta união da nação significava fragilidade de toda a mensagem do povo. Havia um propósito redentor por trás. E Deus, por ser Deus, sabia o quanto as nações já haviam atingido o limite da misericórdia. E por isso ele e mais ninguém poderia dizer: essa nação já me rejeitou. Deus sabe por que faz. Mas porque o pecado entrou em nosso coração, nós não sabemos entender por que Deus faz muitas coisas. E assim será. Nós somos criaturas e não temos como entender as estratégias do Criador. Hoje, a guerra não é mais física. A guerra é espiritual. Não contra pessoas, jamais. Não é assim. É contra o inimigo de Deus. E a batalha mais cruel nem somos nós que a executamos, é Deus que o faz. E tudo o inimigo crê e prega, isto é o conceito inimigo que nós temos que combater. E a batalha não é por força e violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E a batalha hoje é com amor. Nós estamos em guerra sim, e fomos chamados para vencer. E quando a igreja hoje se acomoda, significa que ela está acomodada em também conquistar novos territórios. E quando a gente fala em novos territórios, está falando em conquistar novos corações. E a gente está falando em entrar com o amor, apresentando o Senhor que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o Deus que as pessoas querem conhecer. E esta é a arma que a nova geração, e que a geração do nosso tempo, que a igreja do Novo Testamento tem que combater, que tem que, aliás, usar no combate. Combater parcialmente é tão arriscado quando nós tomamos uma dosagem de medicamento inferior ao que o nosso médico nos prescreve. Isso pode gerar resultados graves e até fatais. Quando nós não cumprimos exatamente a ordem do Senhor, nós podemos ter consequências fatais como indivíduos e como igreja e como movimento também. A verdade, irmãos, é que não existe vitória parcial. Não existe quase vitoriosos. Não existe empate nessa batalha. Ellen White chegou a escrever, olha que frase pesada de Ellen White: a obra da apostasia começa em alguma secreta rebelião no íntimo, contra as reivindicações da lei de Deus. Desejos profanos, ambições ilegais, são nutridos e purificados, e a incredulidade e treva separam a pessoa de Deus. Olha a frase final: se não vencermos esses males, eles nos vencerão. Não existe empate. Ou a gente vence em Cristo, ou esses males nos vencem. Então a primeira lição que Deus tem para nós da história daquela geração é que o exército celestial não pode se contentar com derrotas. Quando Deus é o Senhor de uma geração,
Essa geração tem que ser mais do que vitoriosa. E assim nós somos. Também não podemos combater parcialmente o pecado. Tem que ser tudo ou nada. Nós temos que ser, como Cristo disse na sua palavra, nós temos que ser a cabeça e não a cauda. Nós somos uma igreja militante, é verdade, mas nós temos uma profecia de ser uma igreja triunfante. E a vitória final acontece em cada dia da nossa existência, em vitórias pequenas com Deus, que nos dão a vitória maior com Deus. Primeira parte, então, do primeiro capítulo de Juízes, fala do primeiro degrau da decadência do povo de Israel daquela geração. Na segunda metade do primeiro capítulo vem o segundo degrau da queda dessa geração. Inicialmente brincaram de guerrear e se contentaram em vencer apenas alguns inimigos. Agora, o povo caiu numa cilada ainda pior e começaram a voluntariamente poupar alguns inimigos. Do descaso, passaram para a intencionalidade. Duro isso, não? E quem fez isso? Quem é que agiu dessa forma? A Bíblia diz que as tribos de Benjamim, Efraim, Manassés, Zebulon, Azer, Naftali e Dan, todas elas decidiram: nós já estamos aqui dentro, vamos conviver pacificamente com o pecado à nossa volta. Não vamos destruir a todos. E sabe o que aconteceu? No verso 27 do primeiro capítulo ainda, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanaque, nem os de Dor, nem os de Iblão, nem os de Megido, com todas as suas respectivas aldeias. Verso 29, Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalol. 31, Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat. Dá para entender o que começou a acontecer com essa nova geração de Israel? De novo, Ellen White diz assim: aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará nossa destruição. Sabe o que aconteceu com essas nações que pouparam os inimigos? Como a tribo de Dan não expulsou os inimigos, depois a Bíblia diz que expulsaram os moradores da tribo de Dan. Os jebuseus permaneceram dentro da cidade de Jerusalém e conviveram lado a lado com o povo de Deus, incutindo neles princípios que não eram do povo de Israel. Os cananeus, eles aceitaram os inimigos como seus empregados e disseram: olha, nós não podemos guerrear contra eles porque eles são muito fortes. Vamos dar um tempo, nós temos que nos fortalecer primeiro e depois nós poderemos guerrear contra eles. Eles chegaram a ser, os cananeus começaram a ser convidados para ajudar a construir o templo de Jerusalém. Mas foi o pior negócio que os reis podiam fazer, porque eles complicaram totalmente, tiveram diversos problemas porque estavam convivendo com os inimigos no mesmo lugar. Por que essa geração, ela decidiu transformar os inimigos em amigos? Simplesmente porque eles não mais liam a palavra de Deus. Deus havia dito para os líderes que a cada 7 anos, eles deveriam reunir no ano sabático, na festa dos tabernáculos, reunir a toda a nação de Israel e ler o livro de Deuteronômio. Toda a nação deveria ouvir. Se você voltar a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, volta um pouquinho, você vai encontrar esta ordem de Deus. 31, versos 9 a 13. Olha só o que diz ali. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Moisés deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas e na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo. Quem? Os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. E para que os seus filhos
que não a souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem na terra em que está passando o Jordão. Vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Esta era a ordem, simples assim. Os líderes sabiam disso. A pergunta é, será que eles fizeram isso? Eles contavam periodicamente, a cada 7 anos, liam Deuteronômio e contavam às gerações futuras o que Deus havia feito aos seus pais? Vá ao capítulo 7, versos 1 e 2. E aqui nos mostra o que eles deveriam ter ensinado. 7, 1 e 2. Quando o Senhor seu Deus levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações diante de vocês, quem? Expulsar quem? Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas que vocês. Deus sabia que não seria fácil a guerra, mas eles teriam vitória. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, agora vem o ponto, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Deus dizia isso, é estranho para nós hoje, mas Deus disse. Se o livro de Deuteronômio, se a Bíblia tivesse sido lida, as novas gerações saberiam que elas não poderiam poupar o inimigo. Mas a Bíblia não era mais lida no seu tempo, o Torá não era mais lido. Deus sabia que os ex-escravos ainda eram muito simples, muito frágeis e não poderiam suportar a tirania da multidão. E Deus disse, vocês têm que ficar isolados, senão vocês irão perder a identidade, perderiam a referência. A gente vê às vezes esse mesmo conceito hoje, tem uma expressão que chama-se fast food religioso, onde a gente não tem mais tempo para a palavra, só um verso da Bíblia, só ouvimos um verso, mas a geração nossa aí fora já entendeu que hoje a palavra de ordem não é mais fast food, é o quê? Slow food. Coma devagar, mastigue bem, sinta o prazer dos alimentos. E eles têm 3 palavrinhas para isso: bom, limpo e justo. Olha aqui o que eles estão nos ensinando. Paulo já tinha dito a Timóteo que a leitura da Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Mas não é fast food, não é algo apressado. É quando a igreja para dizer, Senhor, o que queres de mim? O que queres da última geração? Qual é o meu papel no processo da última geração? Deus estava separando o povo de Israel da imundícia, da sociedade, da religião de Canaã, porque Deus tinha um propósito através deles. O povo de Israel nunca foi melhor do que os outros, e a sua e a minha denominação não é melhor do que as outras, mas ela tem uma mensagem diferenciada do céu sim para esse momento. E quando nós vivemos essa mensagem, nós somos melhores porque nós seguimos essa mensagem. E quando entendemos que nós temos uma missão por trás da vivência, que é anunciar às outras nações a respeito do Evangelho e a respeito do caráter do Deus Criador. Mas como extravasar se não estamos cheios? Como falar sobre se eu não falo com? Como eu posso apresentar se eu não conheço? Como testemunhar se eu não tenho histórias para contar? E aqui vem a segunda lição de Deus desta geração que se perdeu na história, para a sua e a minha geração, que tem que fazer a maior história do universo. Nesta guerra a gente não pode negociar, jamais. Não se dialoga com o inimigo, não se acaricia o pecado. Nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. E mais ainda, a vitória se ganha quando nós lemos a Torá, a Bíblia, Deuteronômio e tudo que Deus mandou para nós do século 21, que eles não tinham naquela época. Não adianta querer inovar, não adianta questionar, não adianta a gente querer substituir. O que nós temos que fazer é ler, o que nós temos que fazer é ouvir, o que nós temos que fazer é praticar as palavras da lei para sermos felizes ou bem-aventurados. É simples assim. Nós precisamos hoje, irmãos, de 100% dos filhos sinceros de Deus na chamada do quiz, dizendo, eu tive comunhão com Deus essa semana. A minha família teve comunhão com Deus essa semana.
Meus filhos estudaram a liçãozinha da escola sabatina essa semana. Essa semana eu tive intimidade com Deus. Quando 100% da igreja chegar a esse conceito, não um terço, essa igreja será diferenciada. Nós teremos a geração do futuro, a última geração. Quando esta igreja, quando cada pregador usar mais a Bíblia nos púlpitos, então nós teremos uma direção diferenciada. Quando a Bíblia estiver nos cultos familiares, então a geração será diferenciada. Quando esta Bíblia sair da minha casa e for para a casa do vizinho, para eu dar estudo bíblico para ele, para reforçar a minha fé e ajudar o outro, então essa geração será diferenciada. Mas o Deuteronômio, que hoje é a lei toda, tem que ser mais exaltada na nossa vida pessoal. Esta é a segunda lição que a nossa geração tem tirado daquela geração. Terceiro, eles imitaram o inimigo. Por displicência começaram a combater parcialmente o inimigo. Por conveniência começaram a poupar alguns inimigos. Por falta de identidade, eles começaram a imitar o inimigo. E no capítulo 2 agora, volte lá, nos versos 10 a 13. Olha só o que diz aqui. Toda aquela geração também morreu. E foi reunida a seus pais. Depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Verso 13, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eles começaram a se habituar ao estilo de vida dos vizinhos. E foram longe a adorar os deuses vizinhos. Baal e Astarote, eles eram o deus da imoralidade e o deus da chuva e da colheita. E esses deuses juntaram as duas coisas que eles mais queriam: fartura e imoralidade. E o povo de Israel entrou junto. Perderam a noção do certo e errado. E esses foram vencidos pela tirania da multidão. Deixaram de ser termostato para ser termômetro. Se deixaram influenciar pela massa. Nós cremos, hoje defendemos a liberdade religiosa. Nós entendemos, nós temos que respeitar a maneira das outras pessoas enxergar. Nós entendemos que cada pessoa tem que ter seu livre-arbítrio. Nós defendemos como igreja adventista isso. Mas pela Bíblia nós entendemos que nós também temos que falar às outras pessoas o que é que a Bíblia fala com respeito a diversos conceitos bíblicos da vida cristã do presente. A igreja de hoje não empunha a espada e, portanto, não tem autoridade alguma sequer de fragilizar os que discordam da maneira como cremos e vivemos a nossa fé cristã. Porém, nós temos a obrigação diante de Deus de viver e anunciar o modo de vida como a Bíblia apresenta. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade, nem comunhão entre as trevas e a luz. Nós vivemos num mundo estranho, não vivemos? Um mundo que acredita que quem morre, não morre. É estranho isso. O 7º dia é o primeiro dia da semana. Mas como? É o 7º? Como que o 7º vai ser o primeiro? O homem não é necessariamente homem. Mulher não é necessariamente mulher. O ovo, eles não sabem se surgiu antes da galinha ou a galinha antes do ovo. Mas como não sabem? Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo já diz isso. A vida pode surgir do não vida. Quando? Onde isso existe? A vida no útero não é vida. O Deus Criador tem outro nome: acaso. Tempo. A verdade nunca é singular, sempre é plural, e você escolhe. A unidade vale mais do que a verdade, e isso aí está pegando muitos. A Bíblia deve ser interpretada pelo leitor e não pelo autor. Olha o perigo. O fabricante não tem direito de opinar sobre o produto que criou. O corpo é meu, as regras são minhas. O amor é eterno, mas tem prazo de validade, enquanto durar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Pior do que a escravidão física do Egito é a escravidão ideológica em Canaã.
Pior do que a escravidão do Egito antes das águas, é a escravidão ideológica depois das águas, quando eu me submeto àquilo que eu não deveria mais ter. E este caminho é subliminar. Ellen White escreveu o seguinte: o trabalho de Satanás começou no céu com a sugestão de dúvida, perguntas e pensamentos de uma maneira tão sutil que os anjos não caídos não percebiam que estavam sendo guiados por Lúcifer. Os anjos pronunciavam pensamentos que haviam sido originados em Lúcifer, pensando que eram seus próprios. Olha a estratégia do inimigo. E a gente fala coisas achando que é iniciativa nossa, mas na verdade nós somos alvos, joguetes do inimigo. Ellen White fala contra isso. Ela diz que Deus deseja que seus seguidores tenham inteligência e raciocínio, e não devemos meramente repetir as ideias e opiniões dos outros. Nós temos que ser cristãos bereanos, que depois de ouvir, mesmo aqui na igreja, chegamos em casa: Senhor, me mostra se as coisas são assim mesmo. Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo. Cuidado, não vos conformeis. E Cristo disse: Pai, eu não estou pedindo que eles saiam do mundo, porque eles têm uma missão no mundo, mas livre-os do mal. Então, irmãos, a terceira lição daquela geração para a nossa é que nós somos transformados pela contemplação, pelos nossos amigos mais próximos, pelas pessoas que mais nós convivemos, pela nossa leitura do dia a dia, pelos assuntos que mais nós conversamos, pelas séries que mais nós assistimos. Não existe mente que suporte uma repetição constante do pecado. A orientação dada a Adão e Eva foi para não chegarem perto da árvore da ciência do bem e do mal. Não subestime o inimigo, porque ele tem nos arrastado e arrastou Adão e Eva quando não tinham nem propensão para o pecado. A diferença que não faz diferença não é diferença. Dizer que eu estou convertido, mas andar na multidão, isso não é conversão. E então chegamos à última parte, a pior delas. Aquela geração combateu parcialmente os inimigos, poupou alguns inimigos, imitou os inimigos e agora estava obedecendo os inimigos. Se auto-escravizaram, só que agora filosófica e espiritualmente. Vejam os versos 18 e 19. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles e ante seus gemidos, por causa dos que o afligiam e oprimiam. Verso 19. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, se tornavam piores do que os seus pais. 3 verbos agora: seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. E não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem as suas obstinações. Josué fez um grande trabalho, mas quando eles pararam de estudar a palavra, eles caíram ao ponto de agora não ser mais voluntário, não tinham mais opção. Eram escravos novamente. Os inimigos de Israel acabaram tornando-se seus senhores. Que afirmação trágica. Você já ouviu falar na síndrome de Estocolmo, não? É aquela postura da pessoa que ela está sendo raptada, de manter alguma relação de amizade com a pessoa que está raptando, no sentido de conquistar a confiança, e às vezes passa simplesmente do desejo de fuga, de libertação. Parece que isso acontece às vezes também. A geração vítima, ao invés de odiar o inimigo, passou a se identificar com ele e a desejar conquistar a sua simpatia, quando Deus nunca pediu que nós fizéssemos isso. Geração sem Deus. Não conheciam ao Senhor e nem eram conhecidos pelo Senhor que eles serviam. Então, irmãos, não basta receber uma identidade, nós temos que assumir essa identidade. Depois de um sucesso fantástico, é fácil relaxar e achar que simplesmente o fato de conhecer nos dá força para a vitória, mas temos que ter intimidade com Deus. A quarta lição então é: não subestime o inimigo, não negocie suas convicções, não ceda 1 milímetro, porque o diabo tem uma estratégia terrível, que é a estratégia do primeiro passo. Ele nunca nos convida a irmos para o outro extremo, ele só nos convida a dar um passo em direção ao caminho, ao lado que não é o de Deus. E depois do primeiro, vem o segundo e um terceiro. Há uma frase que por anos tem me acompanhado, e eu quero já ir encerrando, que diz o seguinte: toda igreja, está apenas a uma geração da sua extinção. Toda a igreja está apenas uma geração da sua extinção.
Que tragédia quando há um hiato entre duas gerações. Que tragédia uma geração sem Deus. Que tragédia uma geração que não foi discipulada pelos seus pais, pelos líderes. A história, infelizmente, ela se repete. E nós temos visto em nossa geração vislumbres do que aconteceu naquela geração que se perdeu. E o ciclo espiritual, normalmente segue essa sequência. Nós temos uma bênção de Deus, e a gente se acomoda nesta bênção, e existe então uma queda, porque a gente se desvincula de Deus, que está tudo certo na vida, e depois dessa queda, a única maneira que Deus tem para nos tirar de lá é uma punição, é uma correção de amor. Então isso gera um reavamento, reforma, e nós chegamos à bênção novamente. Mas se eu não me apegar com Deus, esse ciclo continua na minha vida, e queira Deus que quando Ele voltar eu esteja no momento alto da minha vida. O que Deus está dizendo é que nós não podemos criticar o passado, se nós não estamos cuidando, aprendendo as lições que nos apresentam para o presente hoje. Para os cristãos de hoje, o primeiro passo fora dos caminhos de Deus é amizade com o mundo, diz a Bíblia. E depois é ser maculado pelo mundo, e depois é amar o mundo, e depois é conformar-se com este século, e por fim ser condenado pelo mundo. E é assim que o inimigo tem a estratégia para a última geração. Mas Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Na lição da escola sabatina de ontem, tinha um parágrafo que quando eu li disse, meu Deus, tem tudo a ver com o sermão, e você já estudou essa semana. Está lá o seguinte: no entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nem nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico assim diz o Senhor. Amém? Está aqui, irmãos, fácil assim. E na meditação matinal de ontem também, que aliás está linda demais, eu espero que ainda tenha na loja para você adquirir. O autor dizia assim: assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos. Paulo disse isso, e ele dizia que o segredo dessa nova geração é conquistar as nações pelo amor. Pelo amor. O livro de Juízes, ele é considerado o livro do Israel sem rei. O livro de 1 Samuel é considerado o livro do rei escolhido pelos homens, Saul. E o livro de 2 Samuel é considerado o livro do rei escolhido por Deus, que é Davi. Nós vivemos no tempo dos juízes. E esse tempo está longo, porque no tempo de Jesus, quando ele foi anunciado para os judeus, aqui está o vosso rei, eles disseram, nós não temos rei senão César. Eles também viveram no tempo dos juízes naquele tempo, e nós estamos vivendo assim. Mas está chegando o livro de 1 Samuel, aonde os reis desse mundo serão eleitos, e as piores guerras ainda estão pela frente, mesmo espiritual. E aí o príncipe deste mundo vai tentar trabalhar para ser o único príncipe, e ele vai trabalhar contra tudo e contra todos, e vai ter um domínio mundial, e um aparente domínio mundial, e um caos. Mas isso será prenúncio de 2 Samuel, que é a eleição do rei escolhido por Deus, não Davi, o filho de Davi, na profecia Jesus Cristo, para finalmente derrotar seus inimigos e estabelecer finalmente o seu trono de justiça. Mas observe que entre Juízes e 1 Samuel tem um outro livro na Bíblia chamado Ruth. Ruth não está numa sequência cronológica, não acontece depois de Reis, acontece junto com o livro de Juízes, junto com o livro de Juízes. Significa que no meio do caos existe uma história de amor, uma história de ceifa, de colheita. Enquanto há um caos ali no planeta, Deus põe a história de Ruth dizendo, mas nem tudo está perdido. E então Boaz aparece como um remidor.
E ele se casa com Ruth, dizendo: olha, o meu povo, eu o reconheço. O meu povo está se preparando para o encontro. Eles estão no meio dos juízes, no meio da crise, no meio dessa confusão, sem rei nenhum. Mas há um povo de Ruth que me reconhece como rei. O povo de Deus está vivendo o tempo dos juízes, de Ruth, perdão, e deve ter o espírito de Ruth, embora esteja no tempo dos juízes. Está no meio do caos, mas partilhando a ceifa, esperando o casamento. Está chegando a hora do casamento da solitária com seu noivo. Está chegando a hora da igreja militante se transformar em igreja triunfante. Está chegando a hora da estrangeira agora ser acolhida. E a igreja de Deus é aquela que segue o que está na Bíblia. Você e eu, que lição fica para nós? A lição de não copiar a história passada, aprender por contraste. Porque a geração dos juízes combateu parcialmente o inimigo, poupou o inimigo, imitou o inimigo e obedeceu o inimigo. O que Deus espera de nós hoje? 4 desafios. Primeiro, conhecer intimamente a Cristo. Aquele povo não conhecia o Senhor. Não conheciam o Senhor. Nossa geração precisa conhecer intimamente a Cristo. Mais Bíblia, irmãos. Mais Bíblia em casa, na devoção pessoal, familiar, nos cultos, na casa dos nossos amigos. Mais Bíblia. Segundo, reconhecer nossa identidade cristã. Por que existimos? Por que Israel existia? Por que nós existimos? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? O que Deus espera de nós, esse povo remanescente? Qual o diferencial para mais uma denominação entre as 50 mil que usam a Bíblia? Para que mais uma? Terceira lição para nós hoje: discipular as novas gerações. Pais, só tem uma coisa que nós devemos levar para o céu além da nossa vida: nossos filhos. Nada compensa. Líderes, os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, os pré-adolescentes, os bebês da igreja, eles têm que ser prioridade no orçamento, no programa da igreja, nas salas, em tudo. Ou nós salvamos a nova geração, se Deus não vier na nossa paz, são eles que vão liderar a igreja. Que geração estamos preparando para liderar a igreja nos últimos tempos? E queira Deus seja esta geração. E finalmente, anunciar a vitória final, que ela já foi ganha na cruz, que ela está à disposição, que as nações imitem os israelitas modernos, que nós tenhamos tanta coisa boa como era para ser no povo de Israel, que as nações viessem copiar, que haja isso hoje. Se as pessoas gostam de imitar, que nos imitem, que se nós queremos imitar alguém, nós temos que imitar é Cristo Jesus. Se há que haver imitação, nós sabemos o caminho. Que sintam o desejo de conhecer o Deus de Israel. Esse é o ponto. Esta então será a geração que conhecerá finalmente o Senhor Jesus. E se você quiser entender o que vai ser essa geração, ouça essa música, que ela fala que Deus está preparando uma geração para fazer diferença no meio do tempo dos juízes. E esta igreja vai estar pronta para a batalha final em Cristo Jesus. Preste atenção na letra dessa música que você seguramente conhece. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, amém, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém, amém. Se esse é o seu sonho, fique em pé. Vamos clamar a Deus para que esse sonho se torne realidade na nossa geração. Pai, obrigado. A história não é bonita, mas nós tínhamos que ouvi-la. Ela nos impacta e nos convida a aprendermos por contraste. Quando será a última geração, Senhor? Nós cremos que o mundo está preparado para a Tua volta. Se nós, como igreja, não estamos ainda preparados, então nos perdoa, Pai, e nos prepara para esse momento. Se é a geração dos nossos filhos, nossos netos, então, Senhor, nos ajude a discipular essa nova geração. Mas não pode haver mais hiatos. Nós temos tanta história para contar, nós temos que contá-las. Nós temos tanta história do passado, onde Tu operaste no meio do Teu povo. Mas talvez, Senhor, nossos filhos não conheçam essas histórias, nem a deles e nem a nossa. Pai, que nosso testemunho seja visível, seja do exemplo, e que seja esta geração dos trasladados, a geração daqueles que não passarão pela morte, mas antes disso, que seja a geração da intimidade contigo, uma geração que imita a Cristo Jesus, uma geração que olha para cima, uma geração que não tem medo de ser diferente, uma geração que já está se acostumando com o estilo de vida dos céus. Pai, que Teu Espírito fale a cada um de nós o que Tu queres de cada um de nós. E que então, Senhor, Teu Filho desça para nós sermos a geração que conheceu a Cristo Jesus, a geração dos trasladados, e possamos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Aceita a nossa reentrega nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, querido, tudo bem? Agradecemos muito porque vocês estiveram participando deste momento onde louvamos e engrandecemos ao nosso Rei. Querido, nós temos uma proposta para você neste momento.
Aqui na Igreja Central, nós fazemos muitos conteúdos que são muito bem preparados, tem uma estrutura muito boa, tem pessoas capacitadas aqui atrás das câmeras, aqui na mesa de corte, na mesa de som. Temos pessoas muito bem qualificadas, mas não dá para ser qualificado se não tem o equipamento bom. E por isso nós precisamos muito que as pessoas estejam nos ajudando através de doações. Você pode estar nos ajudando através das doações. Nós temos o QR Code, o link da transmissão. Acesse esses 2 meios e nos ajude para que materiais, para que conteúdos como esse chegue e promova a salvação, assim como tem acontecido na sua vida. Deus continue te abençoando. Deus continue guiando a sua vida. Agradecemos a sua presença.